Pessoal, vamos lá então? Bom dia a todos. Vamos continuar nosso bate-papo sobre qualidade em C, que a gente começou. Então, novamente recapitulando o que a gente viu na aula retrasada, interação é o processo que ocorre durante o uso e interface é a porção do sistema com o qual a gente mantém um contato. Esse contato pode ser tanto físico ou mental. Ah, e quando a gente começou a falar sobre qualidade de HC, a gente começou a ver o que seriam os critérios para definir esta qualidade. E são quatro que a gente começou a falar, que é usabilidade, user experience, acessibilidade, comunicabilidade. A gente já viu usabilidade e user experience, certo? E a gente vai terminar aí falando sobre acessibilidade e comunicabilidade. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, um dos 4 critérios de qualidade é a acessibilidade. O que seria isso? É a capacidade do usuário, saúde, de interagir sem barreiras impostas pela interface. E aí, pessoal, embora vocês talvez leiam a palavra acessibilidade, isso vai remeter diretamente às pessoas com deficiência, não é? E talvez te traga à memória, assim, as eu sinceramente não me sinto à vontade de falar, assim, de deficiências tradicionais, né, mas, comuns. Talvez você pense aí, deficiências comuns, como deficiências na visão, na audição, não é? Isso são um tipo de barreiras também. Mas as barreiras a gente pode entender também, como qualquer tipo de dificuldade que a pessoa pode ter ao acessar a interface do seu sistema. E aí eu vou colocar dificuldade, assim, qualquer tipo de dificuldade. Pode ser uma pessoa que não tenha deficiência, essa comum que você talvez imagine, né? Pode ser uma pessoa que não tenha essa algum tipo de deficiência, mas pelo projeto da sua interface não ser tão boa o suficiente, isso coloca uma barreira, certo? Então isso já é uma barreira. Então tem as barreiras já intrinsecamente das pessoas, certo? Mas também tem, as barreiras que são impostas devido à má qualidade, ok? Então são 2 pontos que eu quero trazer para vocês aí. E eu trago para vocês alguns tipos de barreiras, as barreiras, né, as deficiências visuais, auditivas, vocais, motoras, bem como neurológicas e cognitivas, certo? Então, ao projetar a interface de forma que ela possa ser acessível, a gente tem que, ter em mente, os tipos de barreiras que as pessoas possam ter e que a sua interface ela rompa essa barreira, tira essa barreira, né. Ou seja, uma pessoa que é daltônica, o seu site ele já está preparada para esse tipo de pessoa? A pessoa que tem a visão reduzida, por exemplo, o seu site ele está pronto para isso? Uma pessoa que, por exemplo, o ChatGPT, que tem o comando de voz, a pessoa que tem a dificuldade da fala por algum aspecto, a sua interface ela está pronta para isso? Então, são esses tipos de barreiras que a gente vai ter em mente, né. Então é uma reflexão. Então, na hora que vocês projetarem a interface, tem que considerar, esses tipos de barreiras, dificuldades que as pessoas podem apresentar. Eu tenho uma colega, não sei onde que ela está hoje, perdi um pouco o contato, mas
ela na época era servidora técnica da FRJ, e ela está fazendo mestrado com essa pegada de user experience para pessoas com deficiência. E trocando ideia com ela, colocou uma outra deficiência que eu não tinha parado para analisar, mas a gente tem também as deficiências sociais. Por exemplo, o óculos de realidade virtual. Nem todas as pessoas têm acesso. Então é um problema de acessibilidade também. Então, quando a gente fala sobre acessibilidade, não é só pessoal, é focar nisso que a gente entende que é mais comum, entre aspas, tá? É qualquer tipo de barreira que é imposta, mesmo que seja financeira também. Então, talvez assim, um projeto, empresa ou ONG, ou um projeto universidade, é de que se um óculos de realidade virtual é difícil das pessoas acessarem, que se projete algum dispositivo que seja mais acessível, certo? Se todos tiverem experiência de utilizar, né, como eu falei na primeira aula, num projeto vou incentivá-los a utilizarem, cara, é outra experiência. Imagine você jogar o Valorant no computador e você jogar no realidade virtual. Se sentir imerso, por mais que o jogo não seja tão bom. Mas, poxa, para quem gosta, se sentir imerso é outra coisa, certo? Beleza? Então é nesse ponto de vista também, tá? De você possibilitar que as pessoas tenham acesso. Beleza? Tranquilo? E é só para vocês terem noção de que isso é um dos indícios de qualidade, ok? Então, na hora de projetar, você tem que imaginar, poxa, quais que são os tipos de dificuldades que as pessoas podem apresentar e que são importantes. E aí você projeta, tá? É muito comum, eu não coloquei o print aqui, mas a gente pode ver isso aqui na hora. Sei lá, acessar aqui o gov.br. Vai ter aqui alguma opção de libras. Aqui, ó, acessível ver libras. E aqui o componente vai abrir para a pessoa, né, ter acesso ao tipo de conteúdo através de libras. É um tipo de acessibilidade, certo? Cor também, aqui, ó. Aqui em cima, não, aqui é cookies. Cor para alternar, eu acho que aqui é para facilita para daltônico, se não me falha a memória, né? Memória. Você tem contraste, né? É. Aqui é questão de contraste, tá vendo? É um tipo de recurso que está tentando contornar as dificuldades que as pessoas têm com relação a cores, certo? Beleza? E aí não tem um gabarito, pessoal, não tem um gabarito. É a questão de você ver o que é trivial para a sua interface. Se a sua interface é muito importante que as pessoas consigam ver cores coloridas, então que o seu site ele também abarque questões de acessibilidade para as pessoas que são daltônicas, as pessoas talvez que não enxergam. Não sei se tem outra classificação, eu não sinceramente não sei, não é? Então a sua obrigação como expert em UX, em HC, é de investigar quais são esses problemas e contorná-los, ok? Beleza? Partindo para o último, então, critério de qualidade é comunicabilidade. O que seria isso? É a capacidade da interface de comunicar ao usuário a lógica de design. E aí eu trago um exemplo para vocês. Vocês sabem que programa é esse? Menos o Lucas aqui. Hã? Exato. Por quê? Está exatamente errado. Não é um programa de play de música. Não é. Não é.
Não é. Qual é o nome do programa? Avast é o quê? Mas a ideia foi essa mesmo. A ideia foi essa mesmo, te passar um exemplo, na verdade é um contra-exemplo de um bom design, né. A ideia foi essa mesmo, inclusive até um exemplo que está no livro, lá de HC da Barbosa. Veja bem, os elementos, a interface ele não corresponde com o que nós humanos já entendemos como elementos que vão corresponder a um determinado domínio, certo? Então, por isso que o Rafael e talvez todos imaginaram que, poxa, é um aplicativo de música. Por conta do quê? Do indicativo aqui do design. Parece que ele é um rádio de sistema de rádio de carro. Tem, cara, é muito parecido. Do lado esquerdo tem um botão aí que pode ser um volume, que também no meio tem um play stop. Cara, tem todas as características para ser um play de música, mas não é. É um software de antivírus. Te pergunto, foi um bom design? Enganaram. Se a ideia foi enganar, conseguiram. Se a ideia foi enganar, conseguiram, tá? Creio que a ideia tem até o ejetar aqui, cara, tem até o ejetar, entendeu? Então, tende-se a muito tem um tem pasta, mas também tem CD aqui de disco, cara, tudo a maioria dos elementos refere-se a um play de música, né. Então, qual foi a comunicação do design para o usuário? Péssima, péssima. É isso que quero que vocês entendam como qualidade do ponto de vista de comunicabilidade. Conseguiu comunicar bem a intenção da interface que é transmitir que é um programa de antivírus? Não conseguiu. Pelo que vocês falaram, não conseguiu, certo? Então, é essa questão que eu quero trazer para vocês sobre comunicabilidade, ok? Pessoal, tranquilo? Roberto me alertou aqui, esses slides, por descuido meu, ainda não foi atualizado lá no site, mas já deixei anotado para atualizar e ficar disponível para vocês, beleza? Pessoal, tranquilo? Tranquilo? Isso aqui, então, é o restinho da aula passada, e agora nós iniciamos o tópico de hoje, que é sobre cognição, beleza? Pessoal, posso continuar? Todos comigo? Beleza. Ah, pessoal, carro, imaginem carro, foi feito para quem e para quê? Hã? Não, espera lá, não vamos entrar em tão detalhes assim, né. Abstraia, né. O carro foi feito para quem, independente da classe social, raça, cor, gênero, convicção religiosa, enfim. Foi feito para quem e qual principal funcionalidade? Para quem que foi feito? Os seres humanos. Foi feito para cachorro? Para animal? Não, foi feito para seres humanos. Beleza. Para quê? Ah, para mostrar seu status social? Né, pode ser também. Mas a funcionalidade principal, o carro foi feito para quê? Transportar as pessoas, ok? Então, vamos lá. Tenta imaginar aí o que que você entende como carro, o que que é a visão de carro para você, não é? Eh, quem dirige aqui? Levanta a mão. Quem dirige? Ou quem já pegou na direção fazendo aula? Beleza, tá. Nesses carros tradicionais, né, creio que vocês tiveram acesso a carros tradicionais, não são carros, de corrida, que o volante ele tem outro tipo de estética, né.
Mas esses carros tradicionais, né? Qual é o desenho do volante? Qual é o desenho geométrico? Redondo, né? Beleza. Tem um pequenininho também, mas são os esportes, né? Ou se você quiser customizar, tunar, né? Mas tirando isso aí, né? Mas vamos considerar o carro que sai de fábrica, os carros comuns. O desenho ele é redondo, desenho geométrico, não é? Vamos lá. O posicionamento dos pedais. Vocês concordam que o posicionamento, por mais que isso já venha assim, vocês concordam que ele é intuitivo? A forma como ele é desenhado o pedal, o local, estou falando de carros tradicionais, tá? O local, o desenho, vocês concordam? Concordam? Beleza, tá. O retrovisor, a posição e o tamanho do retrovisor, vocês acham que é uma posição? Retrovisor é aquele espelho que fica aqui em cima. É retrovisor que chama mesmo, né? Aquele retrovisor que fica ali em cima, bem como os laterais também, não é? Vou falar esse que fica interno, retrovisor interno. Vocês acham que ele é um posicionamento bom e no tamanho bom? Tá. Tem que ser para quem? Que é uma pessoa. Onde que eu quero chegar com isso? Para projetar um carro para pessoas, em algum momento estudou-se o comportamento humano. Em algum momento estudou-se o comportamento humano. Como? Onde colocar esse retrovisor que fique mais fácil para o motorista acessar e também no posicionamento que ele veja, tem uma visão traseira a partir de um objeto que está interno e também os retrovisores laterais, um posicionamento, um objeto que reflita o que está vindo atrás, de forma que o motorista tenha acesso a isto de forma imediata. Bem como o desenho também, tem que ser o desenho que ele consiga ter o controle do carro independente da direção. Então, se ele está girando, né, mantém-se, se ele tem um desenho geométrico que é confortável para a mão e que ele consiga ter acesso ao carro constantemente, independente da direção, o desenho que é mais que atende a isto é o desenho geométrico de circunferência. Pode ter o triângulo, pode ter o quadrado? Pode, mas o quadrado vai ter a ponta, né? Que não é tão confortável, né? O triângulo também. Tem um canto arredondado? Tem, mas talvez situação de você precisa ter uma resposta em tempo muito hábil, talvez o quadrado, o triângulo não vai te dar essa agilidade, né? Então, o que eu quero trazer aqui? Se foi algo feito para o humano, então precisou se entender como o ser humano se comporta, ok? Por que eu estou falando isso? Porque se a gente vai projetar interface para as pessoas mexerem, interagirem, nós precisamos entender minimamente como é que é a cognição do ser humano. Beleza? Se estamos projetando, construindo um produto para humanos, precisamos minimamente entender como os humanos são. Pode falar. Tá? Beleza. Só, deixa eu perguntar. Teve um pessoal que é meio assim, Hum, não sabe ler, eu acho. hum. Eles assinaram e não estão matriculados. Aí eu risquei o nome deles. Você prefere que eu refaça a folha? Refazer. Tá. Pessoal, vamos lá então. Falando sobre cognição. Vamos lá, cognição.
O que é cognição? Conjunto de processos mentais responsáveis por perceber, compreender e orientar as tomadas de decisões humanas. Então, resumindo, o que a cognição vai trabalhar? Percepção e atenção, memória, aprendizagem, raciocínio e decisão. Isso tudo aqui a gente precisa saber se para projetar boas interfaces e auxiliar o usuário a atingir o objetivo que a gente quer que ele tenha. E aí não vou entrar no mérito se isso vai ser ético ou não, não é? Mas, por exemplo, num aplicativo, num jogo aí que é muito comum de comprar. Como é que vocês falam? Comprar o quê? Ativo? Assets? Comprar o quê? Skin. Mas skin é só skin, não. É de uma arma. É skin? Arma é skin? Não, não, não. Não. Tem a moeda de jogo, ok. Mas eu falo assim: você vai comprar produtos. Eu tô perguntando, tem um nome específico para, ao invés de falar produtos? Porque tem skin, você tem arma, tem poder. Tipo assim, tem uma palavra que. Não. Produto. Tem outra palavra específica para produto? Microtransação? Não, microtransação é uma ação. Tá, mas vou fazer microtransação para comprar alguma coisa. Que tipo de coisa? Microtransação para comprar. Então não tem. Tá, beleza, entendi. Tá. Uhum. Tá. Tá, mas eu falo o quê? Eu vou comprar uma microtransação ou vou fazer uma microtransação? Tá, não, beleza. Tá. Tá, vou falar produto então. Falar produto, entenda aí, entenda aí. Você vai comprar um produto lá, né? Você vai comprar skin, vai comprar uma habilidade, enfim. E aí, como é um aplicativo, e assim, quem fez isso é a empresa, e empresa é igual a lucro. Então, ele, assim, vai criar artifícios para te incentivar a fazer o quê? A comprar, entende? Então, se é humano que vai comprar, então é preciso entender como o humano se comporta para te gerar desejo para fazer você comprar. Sacou a ideia? Vocês concordam? Então, lá no jogo, se vocês repararem, talvez vocês não tiveram esse olhar mais crítico. Tenta reparar, poxa, o que eles colocam lá no jogo que, sei lá, que fica batendo ali na minha cabeça toda hora, fica soltando nos meus olhos para ficar toda hora soltando os olhos para comprar, para comprar, para comprar. Talvez não seja só recursos visuais, mas alertas. Recursos visuais, porque é tudo visual, né? Mas quando eu falei recurso visual, não estou falando só de design de cor, mas talvez alertas. Aí você está jogando, aí do nada assim salta um alerta. Ó, se você quer vencer seu oponente aqui, compre habilidade tal, não é? Pode falar. Aham. Uhum. Como? Estou substituindo por? Entendi. Ba-
Não, bacana, bacana. Olha só, vou dar uma ideia a vocês. Nesse primeiro trabalho que eu falei lá na primeira aula, na apresentação da disciplina, eu coloquei como você tem os critérios lá, né? Acessem lá depois, né? Eu coloquei para vocês analisarem um sistema com os critérios que eu coloquei lá. Vocês podem utilizar o jogo que vocês gostam. É um sistema. Eu até incentivo, porque eu acho que assim, é um domínio que vocês gostam, vocês utilizam bastante, e eu acho que vai ser muito interessante. Então, assim, eu não estou colocando restrição. Pode ser qualquer coisa, mas que você utilize. Ah, só tem um porém, né? Eu coloquei que tem que ser sistema diferente. Tem que ser sistema diferente. Quem que joga Valorant aqui? Então, você já não vai ter problema. É. Mas mesmo assim, eu vou ainda deixar que seja um sistema só, na turma, tá? Então, se alguém escolher o Valorant, ninguém mais escolhe, tá? Acho que fica até interessante para a gente ter uma diversidade, né? Ter uma visão, assim, de vários sistemas diferentes. Alguém ia falar alguma coisa? Beleza. Tá, ficou meio apagado aqui? Tá, mas vamos lá. Tá, eu não tinha visto isso aqui, mas estão resumindo, como é que o sistema cognitivo constrói o sentido? Então, o que que a gente quer? A gente quer entender um pouco como é que é a cognição para a gente influenciar o nosso usuário a atingir o objetivo a partir da nossa interface. Então, quando o usuário ele tem uma situação, tem alguns sistemas, tem um sistema perceptivo, afetivo, e aí com isso o usuário ele vai reconhecer alguns elementos, vai fazer associações, construir um sentido e decidir fazer alguma coisa. É o que aconteceu aqui com o Rafael, quando de cara ele viu isso aqui. Então, isso aqui tudo faz parte da cognição, né? Então, Rafael viu isso, reconheceu os elementos nos seus sistemas aí perceptivos, reconheceu, fez associação, e aí com isso ele criou-se uma, uma, uma visão, construiu-se uma ideia do que isso é, que foi errado. Então, o que que a gente quer? A gente quer fazer toda essa construção para que a gente consiga atingir o objetivo, não que seja um objetivo que não seja alcançado. Tá, então, esse slide fala que eu já comecei a trabalhar com vocês. Então, para que que a gente vai estudar cognição? Bom, se a gente se a desculpa. Se a gente projeta, faz interface para humanos, a gente minimamente tem que entender como é que o humano, né, a cognição funciona, tá? E aí, trazendo um pouco mais de teoria, existem duas formas complementares da gente entender como é que a cognição funciona. E a cognição funciona com dois tipos de sistemas, o sistema um e o sistema 2. Sistema um é a tuição, é aquela coisa que você tem que pensar rápido, é uma coisa automática e de baixo esforço. É aquela coisa mais intuitiva, né?
Então, voltando lá do Avast, você viu lá o botãozinho, né, de volume, play, stop, cara, play é música, alguma coisa relacionada à música. Então é uma coisa mais de intuição, alguma coisa que você não precisa de pensar muito, é muito intuitivo. Pô, você tá no restaurante, deu vontade no banheiro, você vai, tá escrito sanitários. Lá vai ter ícones, símbolos que vai simbolizar, vai te direcionar qual é o sanitário mais adequado para você, correto? Então é uma coisa intuitiva, certo? E o sistema 2 ele vai trabalhar com com um sistema mais reflexivo, então você tem que pensar mais, você tem que refletir, então já é um processo mais lento, já é deliberado, ou seja, você pensa mais tempo antes de agir e com isso vai demandar mais esforço, certo? Então, minimamente você tem esses 2 sistemas aí, os sistemas que você reconhece facilmente e tem um outro tipo de sistema que você precisa mais de uma reflexão, de você entender mais, de você ler mais e compreender mais para você tomar alguma decisão, correto? Então, o sistema um ele é mais inconsciente, tá? Então ele vai direcionar mais para operações automáticas, respostas rápidas e com baixo esforço, ok? Beleza, então, trazendo um pouco isso para IHC. Como é que isso vai indicar para IHC? O reconhecimento automático de ícones e botões familiares, igual o Rafael fez aí, ó. Já viu o botãozinho do volume, play, stop. Falando, Rafael, que ele foi o primeiro, né? Já foi mais intuitivo, né? Todo mundo, tenho certeza que todo mundo pensou a mesma coisa. Todo mundo já bateu o olho e já pensou, pô, é play de música, né? Mas não é. Não é o Inamp da. É, não é o Inamp da vida. Não sei se conhecem o Inamp. Não? É, Lucas, você tá velho, hein? Você tá velho, hein, Lucas? Você tá velho, hein? É... Então, reações rápidas, alertas visuais, resposta imediata, sons de notificação. Então, se você escuta isso aqui, ó, isso remete a quê? Você precisa saber exatamente o que que eu estou fazendo para você saber, para você adivinhar se estou fazendo uma coisa certa ou errada? Não. Pelo som você já reconheceu que indica que o que eu estou fazendo, você não sabe o que eu estou fazendo já deu uma coisa errada. Agora este som aqui, ó. Tá vendo o que eu tô fazendo? Deu bom ou não deu? Deu ruim. Embora seja meme, então aqui são 2 sons. Um som que os 2 foram impostos, né, mas assim, um som que ele é mais técnico, né, então é um som que é do Windows, então todo mundo que já usou o Windows já escutou isso. O outro é um meme. É um meme que ele remete-se ao som desse meme, remete-se a alguma coisa, não é erro, mas uma coisa contraditória à realidade, alguma coisa assim, um absurdo. O som do quê? Do Windows? Sim, mas eu digo assim, a origem, a origem.
Beleza, vamos lá. Bom, onde você vai aplicar isso? Essas questões de, poxa, o meu usuário ele tem um sistema intuitivo, então eu tenho que como é que eu aplico isso na minha interface? Então, são tarefas rotineiras, então você tem que simplificar os comandos e oferecer o feedback claro e imediato para o usuário, tá? Exemplos na tela. Precisa de uma legenda, imagine que você está num aplicativo de mensagens. Precisa indicar para que serve esse ícone de lixeira? Remete-se ao quê? Apagar alguma coisa. Lupa. Não, mas vá apagar. Ah, sim. Sim, 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 também, também. Tá, mas é uma coisa em comum, remete-se a alguma coisa que vai ser deletada ou já foi deletado, já foi apagado. Exato, exato. Lupa. Esse sinalzinho aqui, algum tipo de aviso, tipo de aviso. E esse balãozinho aqui? Ou isso, texto, no caso, como eu falei, aplicativo é acessar conversa, texto, alguma coisa relacionada, beleza? Então isso é intuitivo. Então, na hora de você projetar, você tem que colocar de novo aí, Rafael, usar o exemplo do Rafael. Para evitar de acontecer ali o triste caso com o Rafael, que ele confundiu o antivírus com play de música, então deveria fazer o quê? Tirar aquela skin de play de música e colocar alguma coisa, sei lá, que não seja play de música, que talvez seja neutro. Sim, concordo. Concordo em gênero e grau. Na época que o Lucas usou o Windows, sei lá, 98, né? Windows XP, vamos lá, o XP. Quando o Lucas teve acesso ao computador no XP, lá naquela época, né, na rede de escada, né, na internet de escada, ele ficava contando lá, deu o quê? Sábado? Deu sábado, 2 da tarde, ficava sábado, 2 da tarde, conectado até domingo, 23h59, que era o horário mais barato, que era pago por pulso eletrônico, igual como se estivesse chamando. Estava na chamada telefônica, então o telefone ficava ocupado, né? E durante a semana é de madrugada. Então virou meia-noite até 5h59, era um pulso mais barato, tá? Como eu estudo muito, eu sei disso tudo, né? Da minha época, né? Então, como eu leio muito, então eu sei desses detalhes, né? Tinha até o CDzinho do IG, o UOL, não é? Você chegou a fazer o e-mail do BOL também? BOL, Brasil Online? Ó, vocês estão entregando idade aí, hein? Vamos lá. Mas, voltando aí, concordo com o Lucas, porque na época era muito comum você ter antivírus, e também players de música, o Winamp, sei lá, o Windows Media Player, do Windows mesmo, né? Então, concordo que a estratégia foi de colocar uma skin do antivírus que remeta a algo que as pessoas utilizavam bastante, né? Funcionou para aquela época? Sim, mas hoje não. Hoje não, beleza? Concordo aí com o Lucas. Vamos lá. Lucas utilizou muito também, quer ver? O Casa A. Não, não, Casa A ou Casa. É... Netscape eu nunca utilizei. Deixa eu ver. Baixa aqui.
Deixa eu ver mais aqui. Esse aqui eu vou tirar do fundo do baú. HPG. Não? HPG. É, HPG. Rapaz, eu lembro que vocês não têm noção do privilégio que vocês têm hoje. Eu deixei baixando, eu deixei não, né? Um colega meu relator. Baixando Photoshop, acho que na época o 6. A madrugada toda para baixar o Photoshop 6. Você imagina, tipo, hoje você, sei lá, 5 minutos. Antigamente era horas, cara. Horas, horas, horas. Exato, exato. Hoje, exato. Ainda bem que você falou isso. Hoje você não precisa nem baixar, você já acessa, já é o cloud, né? Antes você baixava tudo. Memnamp, Casa e tal. Orkut. Não, não usou Orkut. Eu já com o outro Lucas, né? Mirk. Mirk. Não, Mirk. Não, colega meu falou. Não, mas tem sim. Vamos lá, agora falando sobre o sistema 2. Já é algo mais reflexivo. Então, por exemplo, preenchimento de formulários complexos, uso de ferramentas de análise de dados, né? Tomar de decisões críticas em sistemas. Então, a sua interface ele tem que ajudar as pessoas nessas tarefas mais complexas. Aí eu trago para vocês aí um exemplo de dashboard, tá? Sem saber do que se trata, o recurso visual, os gráficos, eles são projetados e foram escolhidos para facilitar o entendimento. Quando se fala de dashboard, a gente está querendo o quê? Analisar dados que são dados brutos, dados complexos, e trazer uma forma visual para melhorar a compreensão. Então, isso aqui vai exigir um pouco de mais reflexão das pessoas, certo? Então, é um tipo de exemplo que a gente pode trazer aqui para vocês, tá certo? Bom, e no que isso implica? Eu trago para vocês aí, resumindo, em 2 fenômenos. Primeiro, o fenômeno de reconhecimento. Então, para facilitar o reconhecimento de alguns elementos na interface, como, por exemplo, aí num formulário. Sem saber do que se trata, eu trouxe para vocês aí essa abstração de formulário para vocês entenderem que se eu tenho 3 botões lá no formulário, eu tenho cada botão com um design visual diferente. Conseguem ver? Aqui no meu não consigo dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Aí, ó. Consegue ver ali? Aqui, ó. Sem saber o conteúdo, vocês, se fosse, sei lá, um cadastrar, qual que seria o botão cadastrar? Hã? O que tem o fundo azul, né? Que é o primário. Está escrito aí primário, né? Mas é o principal, só pela cor, né? Em relação aos outros, né? O secundário seria o quê? Limpar, por exemplo. Não sei se hoje tem muito, eu não me lembro. Mas, sei lá, antigamente tinha muito, sei lá, botão limpar, que vai, sei lá, limpa tudo que você digitou, né? Poderia ser secundário. E o outro poderia ser o quê? O cancelar, que é você sair do formulário. Vejam que é uma ordem de prioridade. O primeiro, que é o primário, é o ato de você ajudar a alcançar o objetivo, que é se cadastrar, então, primário. O segundo seria o quê? Eu digitei muitos dados, digitei os dados nos lugares errados, eu quero continuar preenchendo, só que eu quero só limpar. Então, clique no botão limpar, vai manter o formulário, né, ainda. E o terciário é uma ação
que vai totalmente aqui nesse exemplo, tá? Vai de encontro ao propósito, que é sair do formulário, tá? Que é deixar de cadastrar, certo? Então seguiu uma ordem, os 2 primeiros manteve o usuário no formulário, o outro ele jogou, tirou o usuário na tela de formulário, beleza? Outro tipo de exemplo, isso aqui é uma abstração, tá, pessoal? Isso aqui é uma abstração. O que dá para identificar no design dos produtos da Apple é a simplicidade. E aí, né, uma das características da Apple é que ela se tornou um objeto de desejo, tanto de software e de hardware. Então, ela tem a sua característica, então se remete a uma coisa mais simples e foca muito na experiência do usuário. Falando do Google, quando se fala de Google, acho que creio que a primeira visão mental que vem à mente é aquela página tradicional de busca, embora a gente sabe que o Google tem uma infinidade de serviços, mas quando a gente fala de Google, talvez traga à mente a logo e o formato da página, que na época, pessoal, as páginas de busca, o Lucas vai lembrar aí do rapaz, como é que era o nome do site? Não, nem Yahoo não, tinha um brasileiro. Rapaz, esqueci o nome. Cadê? Cadê? Tinha esse formato também, que é uma característica dos sites de busca, né? Caramba. Mas você não usa mais, né? Vamos lá. E aí, pessoal, olha só, hein? Presta atenção aqui. Me dá só um minutinho da sua atenção. Beleza, aí o produto da Apple tem aquela toda engenharia, te dá aquela experiência de usuário. Aí no Google também tem toda aquela engenharia. Quando você vai fazer um monte de informação visual, né? Então, aí, tá vendo? Fazia, né? Fazia. Agora não vai fazer mais. Não vai fazer mais. Que agora você vai se atentar ao design, né? Não, eu sei, eu sei, eu sei. A ideia não é o design, a ideia é programar, é fazer. Mas agora, com o IHC, você já sabe que não é isso aí. Você já sabe que não é só o software funcionando, é a questão da experiência também para o usuário. Beleza? Segundo fenômeno é a interpretação. Aí eu trago para vocês um exemplo. Qual é o botão submit que realmente vai funcionar? Por quê? Por que o primeiro? Por que está desabilitado? Agora você entende os elementos que compõem ali remetem essa ideia. Tá sacando a pegada da DHC? Aqui, pessoal, na disciplina, aí eu tenho que colocar o chapeuzinho. Não é sobre somente software funcionando. É sobre o software que proporciona uma melhor experiência, que não precisa aqui de uma explicação na tela para tudo, que assim que o usuário bater o olho, ele reconheça tudo que está no seu sistema e também ter uma boa experiência. Beleza? Tranquilo? Pessoal, para ser um pouquinho diferente, aí uma tarefa para vocês. Mão na massa. Hands-on. Vamos lá. Quero que vocês agora, individualmente, projetem uma interface funcional. O que significa? Uma interface, você vai implementar código, tem uma telinha que funcione.
Não precisa ter o banco de dados, mas que funcione, tá? Rode o navegador que, sei lá, se você for, fazer o formulário, que carregue lá o formulário, enfim, beleza? Vamos lá, você vai escolher um domínio, vai escolher uma tarefa, você vai aplicar na sua interface aquele 2 tipos de sistema, sistema 1 e 2, elementos que o usuário ele precisa já reconhecer de forma intuitiva, e alguns elementos que ele vai precisar de, né, não quer dizer que vai ser muito lento, ele vai exigir um pouco de esforço em relação ao que é mais intuitivo, tá? Pode ser rápido também, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Pode ser rápido, mas ele vai ser um pouquinho mais lento do que o primeiro, que deve ser mais rápido. Então você vai pensar uma forma de como você vai aplicar isso, o sistema 1 e o sistema 2 na sua interface aí, e você vai implementar isso. E aí, pessoal, para implementar aqui, não vou exigir que você saiba implementar, tá? Então, com isso, você pode utilizar a IA da sua preferência para te ajudar a criar o código, ok? Não tem nenhum problema. E faço uma recomendação, que vocês utilizem algum projeto baseado no Node, que seja web, tá? Que seja web, que é mais fácil, até para você construir e para rodar no computador e para você pedir para IA. Ia fazer o quê? No quê? Não entendi. No Java? Tá, tudo bem. Tá, então, tá, implemente que você ficar mais confortável, mas tem que ser alguma coisa rápida para dar tempo de vocês fazerem aqui na aula, beleza? Mete bronca. Até final da aula, que eu vou ver um por um aí, beleza? Esse slide está disponível lá, tá? Só o outro que não. Pode? Se você quiser fazer assembler, também tá valendo. Quê? Não, não, na próxima aula. Vai demorar mais.
Saúde.
Saúde.
Obrigado.
Muito obrigado.
Essa garrafa aqui. Ah, deve ser do. Sabe o nome dele? Weber.
Não, se quiser continuar implementando. Não, vai lá, tranquilo. Falou.